Ayúdame. Oi, gente, estamos ao vivo agora aqui, todo mundo. Cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. A noite era tão turva e não havia uma luz acesa. Nossa Senhora. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que está aqui de novo. Boa noite. Boa noite quem está assistindo no YouTube. Essa nossa conversa após lançamento do filme Tá Tudo Treta e a Poesia Rege, Companhia do Tijolo. Ontem a gente fez esse lançamento lindo, né, do filme, com uma cena ao vivo, que a gente estava vendo agora, essa cena ao vivo, que a gente fez lá no cenário da Companhia do Tijolo, de todas as peças estão guardadas ali no galpãozinho ali, né, do Fábio ali, e a gente fez essa cena ao vivo ali naquela garagem ali, né, celebrou a nossa existência ali, né. Foi muito lindo ver vocês ali. E vamos conversar sobre o filme, sobre o processo. E quem tiver no YouTube também quiser colocar perguntas ali no chat pra gente, né? A gente tá aqui para conversar sobre o processo de criação, processo de desenvolvimento e feitura do o que era antes da pandemia seria um espetáculo, né, teatral. A pandemia trouxe essa nova realidade e condição para a gente, e a gente transformou esse trabalho que a gente vinha fazendo em sala de ensaio, né, todo mundo aqui, a gente transformou numa experiência audiovisual, cada um fazendo nas suas casas, a princípio, enfim. Eu não sei, eu posso contar um pouco do processo que a gente desenvolveu, se vocês preferirem. Eu só Se queria apresenta, lembrar... Flávio. Se apresenta. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Flávio Barolo, eu sou responsável também pela direção do filme, direção audiovisual, né? Junto com o Dinho, com a Karen, com o Rodrigo, que fazem a direção artística, fazem parte da direção artística da Companhia do Tijolo. E aqui, depois, todo mundo pode se apresentar também, né? Aqui, vocês querem falar um pouco também? Cada um de vocês? Eu acho que pode ficar... Não, sabe o que eu queria falar? Que abriu com essa cena ao vivo, né? A cena de ontem, né? Ao vivo. E aí eu estava lembrando, aí eu pensei que essa música que nós cantamos ontem na cena ao vivo, provavelmente seria uma música que cantaríamos no início da peça, na chegada ou no final da peça, na rua, não é isso, gente? Essa era uma possibilidade, né? De cantar essa música na rua, de caminhar com o público para algum boteco, né? Finalizar no boteco.
mas eu lembrei disso, que acabamos cantando essa música, escolhendo essa música, né, para cantar ao vivo na rua, e antes da pandemia havia esse desejo, né, de cantar lá na rua, né. Tinha o desejo, né, do espetáculo terminar num boteco, né, sair com toda a plateia, com todo o público, sair de dentro dos teatros, e a gente já começaria a peça na rua, né, no carro, né, tem uma cena no Isso, filme que a gente está no carro da Patty, e no final a gente encerraria no boteco, né, isso. com uma pessoa convidada, inclusive, né, para a gente conversar, seria Um Isso poeta, aí. uma poeta. É verdade. Bom, eu queria falar para vocês que estão aqui nos assistindo, na verdade é uma conversa virtual, poética, de um doc, de um filme que foi interrompido. Por isso que ele não está completo, é um filme que está incompleto. A gente não conseguiu desenvolver todas as figuras, a gente não conseguiu desenvolver todas as poéticas, porque é tempo de não se desenvolver isso, né? De certa forma. A gente estava aprisionado no claustro pandêmico e a gente queria ter feito muito mais. Mas ao mesmo tempo, este doc, este filme de um processo interrompido, para mim, ele deixa centelhas, é, ele deixa sementes. Esse doc ele é seminal, ele é de semente, porque ele evidentemente não é o espetáculo talvez não fosse o doc, nem o doc seria o espetáculo, porque são linguagens diferentes. Mas foi o que a gente conseguiu na nossa luta renhida, todo mundo na sua casa, a gente construindo possibilidades estéticas, possibilidades políticas. Isso é muito importante dizer isso. A gente estava conectado ao que o tempo atual, o que o tempo atual nos diz, porque não tem como não não entrar nesse tempo atual. Seríamos uns loucos, né? Uns polianos absolutos, doidos, se a gente não entrasse nesse tempo pandêmico, que é um tempo de achatamento das os trabalhadores neste país estão cada vez mais empobrecidos, estão cada vez carentes de uma opção poética da vida, que eu sempre falo isso, que a poesia podia ser o APF de todo trabalhador, o prato feito de todo trabalhador, porque todo trabalhador tem a poética dentro de si. Para vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso para os meus companheiros, eu vou ser repetitivo para eles, mas para vocês que estão aqui, não. Uma vez as testemunhas de Jeová foram na minha casa e durante 10 vezes eu não atendi, porque a gente não atende, né? Porque até meu irmão falou, se eu nem conheço Pedro nem Antônio, imagina Jeová. Você é testemunho de ninguém, quanto mais de Jeová. Alguém falou isso. E eu gostei disso. E aí uma vez eu abri para eles, e aí eles colocaram a Bíblia, a interpretação da Bíblia fundamentalista, assim, na minha cara, com todos os preconceitos, mas também eles estavam crentes que estavam dizendo a verdade. Então você não pode também, né, dizer que a pessoa não está falando a verdade, a pessoa está. E eu falei para eles no final, olha, eu concordo com algumas coisas de vocês e discordo de outras coisas. Mas eu queria dizer um poema do Patativa do Assaré e do Drummond. Aí eu disse, porque eu gosto de dizer quem é primeiro Patativa do Assaré. Antes de falar um poema, eu gosto de dizer de que buraco saiu o poeta. A gente vai falar de Mário de Andrade, que buraco ele saiu? Tem que falar dos buracos que a gente saiu. Aí eu falei do Patativa, e no final, um senhor que estava renhido na discussão, sabe assim, querendo ser muito fundamentalista, ele falou, que bonito esse poema, esse é do Patativa do Assaré, eu nasci no Ceará. Foi uma poesia fez com que ele dissesse, naquele momento, de onde ele era, das suas origens. Então, eu acho assim, de verdade, esse momento pandêmico achatou
a quantidade de meninos jovens que aqui nessa rua onde eu estou, que trabalham 15 horas entregando comida. Eu nem vou dizer porque a gente já sabe essa história toda. Mas eu queria abrir um poema. Eu queria, já que eu falei que o trabalhador está carente de poema, e a gente também, evidentemente, está carente de poema, a gente nem tanto, mas, no geral, estamos. Eu queria falar um poema de um poeta que saiu de Pernambuco, o buraco dele é de Pernambuco, é um preto, chamado Solano Trindade, uma das experiências mais incríveis de poesia deste país, num país absolutamente racista. E ele se fez presente, Solano Trindade. Então, esse poema, para mim, é o que, no meu registro da cabeça, é o que diz muito, muito, muito do filme. É o que diz muito, muito do doc, dessa experiência ancestral, digamos assim, né, que a gente fez ontem de apresentar esse filme nessa interrupção louca de tempo louco. Então, para vocês, o Edu, que acabou de chegar, eu quero falar esse poema que é o cerne da questão para mim nesse momento. Eu não consigo fazer poema, embora eu luto por fazer poema. Então, o poeta do povo, o Solano Trindade, ele diz assim: eu ia fazer um poema para você, mas me falaram das crueldades nas colônias inglesas e o poema não saiu. Eu ia falar do seu corpo, de suas mãos, amada, quando soube que a polícia espancou um companheiro e o poema não saiu. Ia falar em canções, no belo da natureza, nos jardins, nas flores, quando falaram-me em guerra e o poema não saiu. Perdão, amada, por não ter construído o seu poema. Amanhã esse poema sairá. Esperemos. Isso é Solano Trindade. É isso. A gente queria fazer um filme sobre poesia, mas é tanta miséria, é tanto achatamento do trabalhador, é tanta negação, o negacionismo, é tanta idiotice que às vezes o poema não saiu. Agora saiu a festa, que isso é muito importante. Ontem nós fizemos uma festa que não é um galpãozinho não, Barolo, é uma garagem. A gente colocou todos os nossos cenários numa garagem e é um barato, porque parece que as garagens têm pernas, tem lacraias, tem um monte de coisa, assim, tem baratas. A gente tenta limpar, mas ela é um submundo ali naquela garagem. E foi tão bonito. Assim, gente, vou falar da experiência de ontem para vocês aqui, pro Edu, pro Dan tá aqui, pra Giane, para quem está nos assistindo. Ontem, depois de 8 meses, a Laisa, que é a nossa iluminadora, botou a luz do outro lado da calçada, do asfalto, e botou outra luz do outro lado. Então, a rua ficava iluminada. E eu vi os companheiros tentando fazer poema, mas a gente não conseguia, mas tentando fazer festa. Então, a gente cantou bem antes, a gente dançou. Foi muito bonito. Foi um dos momentos mais bonitos, a presentificação, sabe? O corpo presente, dizendo poema para mim, dançando junto, jogando pipoca. Então, esse filme que a gente fez é uma riqueza porque ele proporcionou um encontro. Porque a gente no tijolo, sem encontro, a gente não consegue fazer. Acho que todo ser humano, né? O encontro é o cheiro do outro. Então a gente estava nesse encontro ali no asfalto da Rua Rocinha, número 86, no Bosque da Saúde. Foi um momento bonito e quando o Flávio, há um tempo, vamos colocar a gente, bora sair, vamos sair da rua, vamos sair dos buracos, vamos ocupar as ruas. Era o que nós queríamos fazer. Era o que nós queríamos fazer com esse espetáculo. Começar na rua e sair no final para a rua, para o boteco, porque o boteco
depois da pandemia, o boteco vai ser muito importante para a gente continuar. E eu só queria ressaltar que essa poesia que você leu, o momento está tão difícil de poesia que ela também não saiu no filme, né? Essa poesia também ela foi suprimida do filme, ela nem conseguiu também estar presente ontem no filme. Olha, Flávio, isso é muito legal. Isso que tá, quer dizer, eu queria falar de tantas coisas nesse filme e a poesia não chegou, e chegou o silêncio, porque de repente aquele silêncio. Alguma coisa que aconteceu ali na hora da edição e na última hora essa poesia sumiu, ela também ela não conseguiu se materializar ali. Ela se fez manifesto. Então. Vamos contar inicialmente como é que começou o projeto, qual foi a ideia lá atrás, que ia ser um espetáculo teatral, para chegar nisso, qual era a ideia inicial? O que é que vocês acham? Sim, quem pode, eu acho que eu já dei uma falada demais, eu acho que tem aí, porque o início do processo, olha só como eu sou ridículo, eu falei demais, mas estou continuando a falar. Mas eu queria que o Rodrigo e a Karen falassem, porque, na verdade, esse nome, Tá Tudo Treta e a Poesia Rege, também nasceu numa experiência de Lá, o Folias tinha um negócio chamado Café Folias, que ele convidava algumas pessoas. O Joe fez isso, o Joe foi lá, e eu fiz isso um dia chamado Tá Tudo Treta e a Poesia Rege, e a Eva Figueiredo fez junto com a gente essa experiência. Nós já prenunciávamos, de certa forma, o teatro prenuncia as tragédias, né? De certa forma, a gente sabe que o brinquedo é muito perigoso. Eu até falando disso, uma vez o Ilo Krugli, quando chegou no Chile e o Allende estava para cair, e a Guarda Nacional do Allende estava presa junto com ele, a Guarda Nacional. Mas antes disso, o Ilo fez um espetáculo chamado O Barquinho, ou Um Rio que Vem de Longe. E o Allende, o Ilo fala que o Allende assistiu, isso foi um ano antes, algo menos de um ano, e o Allende falou assim: eu também sou um barquinho, eu sou uma criança que brinco o tempo todo com perigo. Então, de certa forma, trazendo isso, o teatro brinca com os perigos existentes, né? A gente não é brincadeira, né? A gente fala de Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que foi uma comunidade assassinada, e a gente coloca a Patativa do Assaré contando isso. A gente fala do Cantata para um Bastidor de Utopias, do Lorca assassinado e uma mulher assassinada, Mariana Pineda, porque era republicana. Quer dizer, a gente fala do passado porque o passado é mais para frente, como fala um poeta. O passado é um coração antigo. O passado é uma tragédia antiga que a gente precisa acertar. E o teatro brinca com essas coisas, traz esses resgates, traz essas histórias. Então, a gente vê um pouco disso, né? Já estava se pronunciando, já tinha golpes, já tinha pré-golpes no país, já estava todo aquele fedor dos cafeicultores paulistas, fedor dos bandeirantes, fedor da cana-de-açúcar no Nordeste, dos donos da cana-de-açúcar que mataram milhões de pretos, milhões de nordestinos, o fedor de tantas revoltas, já estava né, para chegar em Bolsonaro, que é a grande caatinga, que é o sistema que, né? Então, a gente brincou com essa história, está chegando uma coisa pesada aí, então, aí é foda, porque tá tudo treta. E qual o caminho, o que nos alimenta para uma pequena visão, um pequeno respiro, uma pequena possibilidade de estar empunhando o braço e denunciando? Aí a gente falou, no nosso caso, tijolo é a poesia, que a poesia denuncia, a poesia é uma festa. Como eu falei para uma vez minha mãe assistindo um espetáculo, eu acho que foi cantato, foi o concerto, que ela falou assim, falei, o que é que a senhora achou desse espetáculo? Ela falou assim, ela tem 90 anos, ela falou,
é uma festa. Eu gostei, é uma festa. Eu falei, mas, mamãe, uma festa é só todo mundo se divertindo. Ela falou, e quem disse que festa não tem briga? Oxe, tu não foi numa festa, não, que saiu sangue, que saiu briga. Festa é para rir e para chorar, mas é mais para rir. Então, é um pouco isso. A gente queria fazer o Tá Tudo Trete, a poesia como uma festa, mas uma festa que não se ausenta das lutas cotidianas, da denúncia e do jeito que a gente sabe fazer, que é o nosso jeito que a gente sabe fazer. O tijolo é esse jeito, cantar os vinhos, e uma grande comunhão. Dinho, e ontem assistindo o filme, bem, eu assisti o filme 1000 vezes, né, montando o filme, né, mas ontem assistindo com vocês e com a cena ao vivo, eu tive uma impressão muito sólida, assim, realmente do poder que a poesia trouxe para através desse filme para o momento presente da que a gente está passando, né? O filme ele foi buscando essa trajetória, fincando com a interrupção dos nossos ensaios, com a chegada da pandemia, com o confinamento. Tudo que a gente estava pesquisando lá nos ensaios, poeticamente, cada um dos atores criou nas suas casas vídeos a partir do material que estava pesquisando. E isso até então estava meio disperso, né, dentro do projeto de audiovisual, mas assistindo a montagem, depois o filme, o que essa soma desses poetas, dessas poesias, da força desses textos trouxe, misturado com a trajetória que a gente acabou construindo, essa narrativa, né, dessas 4 figuras que a gente acabou construindo, eu senti uma potência desses poetas, assim, muito grande, que até então eu estava focado na trajetória, na narrativa, mas assistindo um pouco mais distanciado ontem, eu vi, nossa, Drummond, Hilda, Wisława, enfim, o poder que tem essas poesias e o quanto a gente conseguiu, eu senti isso, né, que a gente conseguiu trazer a palavra desses grandes poetas, essas grandes poetas, para cá, para esse mundo de hoje que a gente precisa, e isso fez revigorar e preparar a cena do ao vivo que a gente acabou fazendo ali no cenário, assim. Tive essa reflexão, bem, a gente teve várias reflexões assistindo as várias versões que a gente teve do filme, mas o poder desses poetas, né, e dessas poetas, assim, sei lá, ficou isso para mim, assim. Eu acho curioso, Flávio, é que bom, várias coisas. Para começar, que a ideia original do projeto era justamente fazer essa pergunta a respeito de qual é o papel da poesia, efetivamente, dentro de um caos, de uma dificuldade de aprender uma realidade que vinha caindo sobre a cabeça da gente, né? E que a gente não estava conseguindo aprender. Então, é por isso que a gente estava vendo era só treta, e a arma que a gente tinha era a poesia. E se perguntar sobre qual é a eficácia, a eficiência, e não fazer uma pergunta retórica, fazer uma pergunta real. Qual é a eficiência dessa poesia com a qual a gente trabalha, que a gente celebra, de um grupo que surgiu, quer dizer, num outro momento do Brasil, né? A Companhia do Tijolo nasce num momento do Brasil muito específico, tanto que eu acho que o concerto de Pink Floyd, o Patativa do Assaré, não sei o que, eles têm um caráter de celebração, assim, são muito afirmativos, né? E como é que essa poesia que a gente celebra ia lidar com essa outra realidade que a gente tem dificuldade de aprender? A gente tem muita dificuldade de ver a totalidade. Isso antes, né? Assim, então a gente partia de 2 coisas. Uma era um desejo que eu tinha feito há muito tempo, tinha falado muito com a Karen e com o Dinho, que estariam muito próximos comigo, que é a ideia das estátuas dos poetas. Era um dos veios do negócio, inspirado na estátua do Drummond de Copacabana, né? Virado de costa para o mar e com os olhos para a cidade. E, a partir disso, a gente ia abrir uma série de coisas
uma série de discussões, por exemplo, que foram trazidas, tipo a Karen, que trouxe uma fotografia da Hilda Hilst, que são poetas mulheres que não têm estátuas, o que significa um poeta ser transformado numa estátua. Isso significa você endurecer o trabalho de uma pessoa, quer dizer, decretar o final da utilidade da poesia daquela pessoa, né? Quer dizer, quando você transforma algo numa estátua, você paralisa ela numa imagem e aquela poesia não tem mais função nenhuma, social. E ainda botaram o Drummond de costas para o mar, coitado, né? O mineiro de costas, finalmente ele chega perto do mar e botam ele de costas. Então era pesquisar essa metáfora do poeta do cânone que virou uma estátua. Ao mesmo tempo, se o trabalho dele vira pedra, tem um outro lado. A gente tem um país que não conhece também seus escritores. Então, era uma imagem, era um símbolo que a gente queria trabalhar. Outra questão que veio muito foi que a gente queria descobrir, dentro desse caos todo, o que, dentro das experiências artísticas, ainda tinha alguma vitalidade capaz de contaminar as pessoas. E a gente chegou nos saraus. Nos saraus que se desenvolvem, que se multiplicaram por São Paulo, especificamente, nos lugares mais variados, desde a porta de saída do metrô Santa Cruz, que tem até o Sarau do Binho, Cooperifa, que a gente ia e sentia um vigor e uma vitalidade que parecia ser o oposto do poeta estátua. Então, basicamente, a dramaturgia, em primeiro lugar, ia sair da fricção entre esses dois universos, do poeta do cânone e desse tipo de poesia que nasce da pessoa que pega o celular, escolhe uma poesia da sua autoria ou da autoria de outra pessoa e lê na frente de outras pessoas. Isso acontece ou num bar, ou num boteco, na porta de um metrô, e que acontece na rua. Então, quer dizer, esse foi o primeiro impulso desse espetáculo. Tanto que tinha uma ideia da Karen e do Dinho de terminar na rua, de terminar num boteco, que a gente queria fazer isso. Aí surgiu a ideia de um carro com um alto-falante no alto, a partir da música um pouco do Sérgio Sampaio também, né? Que é um livro de poesia na gaveta, não adianta nada, lugar de poesia na calçada. Né, dessa música de Sérgio Sampaio. Vai, canta mais, canta para nós, vai. Vai você, Diogo, eu não lembro. Não, você. Opa, caramba, não lembro a letra. Lugar de quadra na exposição, lugar de música no rádio, a torcida no palco e na televisão, o peixe no mar, lugar de samba enredo no asfalto, lugar de samba enredo no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda no asfalto. Aonde a pé vai, se raspa a sola, lugar de samba enreda na escola. E a gente queria fazer isso, né? Botar muito, Dinho trazia muito isso da rua e do boteco e dessa experiência que ele teve com Testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová bater na porta da casa dele, ele deixar o Testemunha de Jeová dar o seu recado, e aí ele fala, agora vocês falaram para mim, eu vou falar para vocês um poema. E o Dinho tem poemas longuíssimos na cabeça dele, e conseguia, a partir desse poema, fazer contato com esse outro lugar, com a Testemunha de Jeová, né? Quando ele contou essa experiência, isso foi muito fundante também, né? Então, esse era o projeto original. E o que eu queria dizer é que eu acho muito interessante o fato do filme terminar com ao vivo. Por que é isso? Eu ficava muito na minha cabeça a sensação de incapacidade de lidar com a realidade do tempo presente no Brasil. Estávamos todos nós mais ou menos fechados em casa, e essa imagem que eu trazia do Bexiga, que a cidade não parou nunca de funcionar. Na minha rua, a cidade nunca parou de funcionar. Tanto que isso apontou a imagem do trabalho, né? A gente queria pôr em cena o trabalho. Eu acho que a gente colocou
a gente colocou o quanto a gente pôde colocar, né? E quando você deixa esse filme em aberto, esse documento poético, em aberto, eu acho que esse é um bom termo, documento poético. Assim, quando a gente deixa isso em aberto, isso mostra que a gente está levando para vocês a própria... O filme é a expressão da própria dificuldade de lidar com de compreender esse tempo. Que talvez, isso não por incompetência nossa, eu acho muito difícil compreender esse tempo mesmo, ele é inacabado porque a gente só vai conseguir aprender isso a posteriori, só depois. Só quando a gente olhar para esse documento poético, é que a gente, um pouco mais para frente, é que a gente vai conseguir entender isso que a gente está passando. E, ao mesmo tempo, a poesia era um alimento subjetivo, simbólico, e, no caso, que a gente está apresentando isso para a secretaria, também no terreno do trabalho e da nossa subsistência, né? Que é o nosso trabalho, né? Um trabalho... Enfim, é isso, né, cara? Não sei o que você tem a dizer sobre tudo isso. Nossa, a dizer sobre tudo isso é muita coisa. Mas, mas é isso, né? A gente. Existe também uma cobrança muito grande de querer criar algo com esse momento que a gente está, né? É uma coisa impossível, é muito difícil mesmo, né? Por N razões, como vocês falaram, não só o Brasil está numa situação muito complexa, mas também são todos esses novos paradigmas de ferramentas que a gente tem que lidar, de coisas que a gente tem que entrar nesses mundos que não é muito o nosso mundo original, digamos assim, né? Então a gente são muitas adaptações. E isso desde uma coisa simples que é vamos fazer uma cena e de repente o seu celular não funciona, o seu celular não tem câmera, o seu celular quebrou. São coisas que parecem bobagem, mas na hora de você construir um trabalho que depende disso, é outro universo, né? Essa ideia que a gente tinha da questão da poesia, eu me lembrei de um texto do Galeano que eu gosto muito, que ele fala, que a gente tinha, não, que a gente tem, né? Que ele um diálogo que ele tá, uma parte que ele está conversando e ele conta que ele andava com uma música muito ruim dentro dele. Quando alguém falou aqui de que o tempo não é para poesia, é o Dinho, né? Que é isso, né? O Galeano fala quando ele teve um momento na vida dele que ele andava com uma música muito ruim no peito. E ele tinha perdido o cachorro, uma passagem super bonita, ele tinha perdido o cachorro, ele ficava escrevendo 18 horas por dia, e esse cachorro era quem ia até ele com a pata falava, né? Vamos passear, vamos passear. Então esse cachorro ele dizia que fazia o elo dele com andar, ao invés de ficar só escrevendo. E ele perde esse cachorro. E um dia ele sai de manhã para andar, e ele está muito triste, com muitas questões, e aí ele vê uma criança vindo na direção oposta dele, e a criança é bem pequenininha e ela começa a falar com a grama. Bom dia, grama, bom dia, plantinha. Começa a conversar com tudo que tem ali. E aí ele começa a falar que é isso, que quando a gente quando nós somos pequenos e crianças, na verdade, a gente... eu vou até ler, porque é muito bonito o que ele diz, olha. Nessa idade, somos todos pagãos e somos todos poetas. Depois o mundo se ocupa de apequenar a nossa alma. E é a isso que chamamos de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que tem esse lugar que a Noêmia de Souza também tem uma poesia, como Solano, né? Que poesia não venha, não quero falar com você, mas é tão bonito porque é um poeta fazendo uma poesia para a poesia não vir, né? Então, de qualquer maneira, a poesia ali, ela é uma, né? Ela é um traquejo, uma linguagem de ter um lampejo de labareda, de vida, de alguma maneira. Uma expressão de labareda para gente. E ontem a gente se encontrando na rua foi muito
dramático no sentido do termo e também do nosso tempo. A gente não se via todos aqui desde março, desde que fechou e a gente não pôde mais continuar o nosso processo, porque acho que isso é importante de falar. A gente estava no meio de uma criação. Então, eu queria te falar uma coisa. Estava desenvolvendo uma dramaturgia, a gente ainda estava desenvolvendo como ir articular, desde entradas e saídas, o conteúdo, a gente estava naquele meio do fervilhão criativo quando parou tudo, né? Então, que é importante falar isso, porque aí quando você vai retomar um trabalho que ele ainda estava em ebulição, para uma outra ferramenta, num outro contexto de mundo, numa pandemia, num governo Bolsonaro, com um monte de gente morrendo, as pessoas ficando sem emprego, é uma loucura fazer todo esse tipo de adaptação. Foi um exercício imenso, né? Para todos nós, um exercício muito grande. Mas eu até me Cacá, perdi, eu estava falando antes, mas Cacá, eu queria que você falasse uma coisa. Você está me ouvindo? tô. Que você Tô falando muito alto, que às vezes eu acho que eu grito aqui, tá, não. Eu ou não? gosto da sua voz, assim. Olha Maravilhoso. só, eu lembrei que, aproveitando isso que você falou, eu lembrei que logo no começo da pandemia, eu, talvez a Vera também, nós tentamos propor para o grupo, vamos tentar nos encontrar virtualmente para retomar os textos, porque exatamente isso, né? A gente estava nesse momento, né? Quando foi interrompido. Aí eu propus, vamos nos encontrar, gente, pelo amor de Deus, vamos trocar os textos, né? Aí eu senti um certo silêncio, né? Rolou um silêncio no grupo. E aí a Cacá falou uma coisa que eu queria que você falasse sobre isso. Ela falou uma coisa que eu achei muito, muito forte, muito importante, que no processo dela, enquanto atriz, ela funciona, você funciona, você consegue criar encontrando o grupo, encontrando os parceiros, encontrando as parceiras, né? E talvez por isso, quando eu propus da gente se encontrar para continuar trocando os textos, rolou esse silêncio, né? Não rolou uma adesão. Acho que tem muito a ver com essa sua fala, que você funciona assim, né? Você cria, assim, encontrando o grupo, encontrando as pessoas. Queria que você falasse sobre isso. É bem isso, Jonathan. E eu acho que é uma linguagem nossa aqui na realidade do tijolo, né? Porque por mais que a gente tenha um tema que a gente está afetivamente entusiasmado em querer contar, a gente não tem a gente não começa um ensaio com uma dramaturgia fechada, um texto escrito, né? A gente não pega um texto já pronto. Então, tudo que a gente vai desenvolvendo é através do encontro, essa química de que eu levo uma coisa, o Dinho leva uma coisa, Rodrigo, Clara, Cris, você vai levando, isso vai virando uma segunda coisa, terceira coisa, e a gente, isso inspira, me inspira, e falo também, acho que por todos aqui, a gente vai se inspirando também com essa troca, esse regurgitar no bom sentido desse vai e volta de desejos que a gente vai descobrindo ali. Porque é isso, como o Rodrigo falou, a gente ia falar das estátuas, a gente ia falar dos saraus, só que aí o mundo ele deu um nó na gente, né? Então, como o Dinho também falou aqui, a gente precisa falar do mundo que a gente está também, né? Então, a dramaturgia foi tomando um outro espaço e os encontros virtuais, a gente fala muito disso. A gente tem o Flávio aqui, que é uma pessoa que entende muito dessa ferramenta, né? Trabalha com edição, trabalha com isso. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu ter, de alguma não, certamente ter alguém que pudesse materializar esses desejos aí da gente, mas tem muitos grupos teatrais aqui em São Paulo, no Brasil, que não tem, e tiveram que readaptar e fazer de outras maneiras. O que eu quero dizer com tudo isso é que ontem, quando a gente se encontrou, desde março, sem se ver, né? O corpo da gente tem uma memória afetiva imensa, né? Então eu sinto isso, a gente vê o outro, a gente quer
já vai, e você tem que ficar o tempo inteiro naquela negociação, né, de dizer não pode, né, tem que ficar longe. Então eu me sinto meio uma criança durinha, sabe, que está dentro da loja ali, que não pode, né, caminhar porque vai quebrar as coisas. Porque é isso, a gente toma uma outra postura. Isso para mim foi dramático no sentido de pensar, puxa vida, quando que a gente vai conseguir poder trocar de verdade, passar um objeto para o outro, tomar da mesma caneca. Os nossos trabalhos todos são assim, né? O concerto, a gente serve cachaça, a cantata, a gente corta pão, divide vinho, o avesso, a gente serve sopa, é o tempo inteiro. Também tem esse outro tipo de contato com a plateia, né? Que com certeza a gente ia achar a gente já estava pensando nisso nesse, né? Do treta também, de cortar os poemas, enfim. Sempre tem esse lugar. Mas eu acho que é isso, já falei bastante também, já falei muito. Ah, ô Jonathan, você podia falar também, porque uma coisa que já estava mais avançada durante o processo eram as músicas, né? Já tinham bastante músicas já que você já tinha escrito e que a gente já estava ensaiando, né? Para entender o que ia entrar e o que não ia entrar também, claro, mas já tinha bastante material musical, né? Que você já tinha levado. Fala um pouquinho Mas você quer que eu fale o quê? da música. Ah, é isso, já tinha muita coisa, mas é louco, a gente estava lembrando antes de abrir aqui a sala, né? Lembramos, putz, aquela música do Sérgio Sampaio não entrou, né? E a gente tem um apego, né? A gente gosta dela, né? E não entrou, né? Mas já tinha muita coisa composta, acho que algumas coisas iam sair, coisas iam entrar, mas sabe o que eu lembrei? Lembrei dessa música do Vital Farias, que a gente começou a experimentar uma cena com essa música que eu achava muito bonito, né? Que vocês lembram? A gente ia levantando o microfone ia rodando, ia passando assim. Mas o Joe, mas o mais importante é não é nem a cena, porque a cena a gente descobre. A gente tá para isso, descobrir cena. Mas é o que as músicas, William, depois tu veja aí se eu estou falando bobagem, merda teatral, mas os conteúdos das canções que estávamos trazendo, isso era muito importante para mim, porque o livro na gaveta não é nada, se esse livro não ser socializado, dialogado com as pessoas que me interessam, que não chegou esse livro. Que a tua alma fique toda ensanguentada de vivência, não é brincadeira dizer isso, que a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. Ô Carlos, há tanta pedra no caminho, cara, e a gente é cheio de pedras. Eu queria ser um mar, eu queria ser o mar, me bastava. Eu não queria ser o mar, me bastava a fonte. Eu não queria ser essa coisa toda, mas eu queria ser uma minúscula fonte de inspiração, de luta. Eu estou falando assim porque, musicalmente, que os conteúdos e você compondo. Ai, ai, meu bem, eu tô com fome, me dê um, quero me. Quer dizer, eu preciso respirar. A poesia, você trouxe várias canções. Só a poesia, nesse momento, me faz respirar. É um espaço de sobrevivência, é um espaço, inclusive, de clandestinidade, porque eu me sinto um clandestino. E o que me salva são esses poetas, essas poetas, esse povo, esse Patativa, esse Solano Trindade, essa Conceição Evaristo, sabe? Eu estou falando mais desses brasileiros que convivem com a gente, que sabe o que é ser brasileiro. Porque ser brasileiro não é fácil. Nascer aqui no Brasil é muito difícil. Tu tem 300 anos de escravidão nas tuas costas.
tu tem milhares de trabalhadores sendo assassinados, milhares de pretos, milhares de mulheres sendo assassinadas. Não é fácil nascer no Brasil. Eu estou com essa pergunta, sabe, na minha cabeça há muito tempo. Você me pergunta, você quer ser brasileiro? Hoje eu diria, não sei, mas você quer ser Uruguai? Também não sei, porque a América Latina, as veias estão todas aí pulsando sangue, né? O que houve com aquele índio que foi presidente foi deposto, né? Quer dizer, o Rafael, quer dizer, a América Latina surrupiada. Ser latino-americano é muito difícil. E Joe e William, e eu sinto que a gente estava trazendo o Tatu do Trete, a poesia rege, para uma latinidade, sabe? Para uma pulsação latina. Eu sentia isso, uma pulsação, um cerne latino. Porque o Patativa, a gente trouxe um cerne brasileiro e sertanejo. Lorca, um cerne brasileiro e um cerne com essa energia andaluza, né? Da Andalucia. O Dan Helder, um cerne brasileiro, eclesiástico, tudo é também latino-americano. Mas eu estava achando, sabe, Karen, e Rodrigo, e vocês, e Vera, e Patrícia, e Eva, e Clara, e Edu, e Lucas, e Cris, todo mundo está com Marcos. Eu estava achando que a gente estava indo por um caminho bonito de carnavalização, mas carnavalização não como minha mãe falou, que é uma festa sem conflito, e uma coisa de latinização do nosso jeito do Brasil. Eu estava sentindo que a música estava caminhando por isso que eu sentia essa coisa bonita de começar, que era o primeiro nosso espetáculo, né? Que nós íamos, porque alguns espetáculos a gente começa na rua, mas a gente nunca finda, né, o espetáculo na rua, né? Esse era o primeiro que nós íamos findar, nós não sabíamos, e nós íamos terminar num boteco. E esse espetáculo era mais complicado. Sabe por quê, meu povo que está assistindo? Eu vou saindo um pouco da nossa janela aqui própria. Sabe por quê? Porque antes, a gente tinha Patativa para segurar, a poética, a gente tinha Dom Helder para se segurar, a gente tinha Garcia Lorca para se segurar, a gente tem Paulo Freire para se segurar, e esse? Aí o Rodrigo só trouxe as coisas das estátuas, que já é mundo. Mas a gente foi em Alegrete, na terra, como é o nome daquele poeta? Me ajude aí. Mário Quintana. A gente foi uma cidade chamada Alegrete, que é uma cidade, é a cidade mais periférica do Rio Grande do Sul. Eu gostei, me lembrava o Nordeste, porque o Rio Grande do Sul tem uma coisa muito linda, mas tem uma coisa meio encastelada, né, nas cidades. Alegrete não. Alegrete tinha uma coisa mais popular, eu via mais pretos, e também a gente chegou lá, gente, em julho, para fazer o Ledores no Breu. Sabe quantos graus estavam nesse dia? 4 graus. Como é que uma cidade chama-se Alegrete para o nordestino que gosta de 40 graus? Alegrete com 4 graus? Quem é que se alegra, gente? Eu estou brincando disso. Mas o fato é que o Mário Quintana recebeu, ele estava vivo ainda, e ele nasceu em Alegrete, e ele foi para Porto Alegre muito pequeno, né? Acho que com 7 anos. Então, toda a vida dele foi em Porto Alegre, mas ele era de Alegrete. Então, fizeram uma estátua para o Mário Quintana. E ele falou, eu vou inaugurar uma estátua minha. Um equívoco em bronze é um equívoco eterno. Aí, quando a gente escutou isso, Rodrigo, eu queria muito que você falasse disso, porque eu lembro que você ficou pirado nessa frase. Porque nós estávamos pensando nessa história das pedras. Por que eu digo isso? Porque a Clarice Lispector, lá em Recife, e eu tenho um amigo que mora em cima do prédio e ela está embaixo. Só quem visita a Clarice Lispector, e eu passei dias dormindo na casa do meu amigo. Sabe quem visita a Clarice? As pombas. As pombas são as generosas com a Clarice Lispector. E o mato também visita a Clarice Lispector, porque depois de 3 meses ela está tão encoberta que só os matos e as pombas são quem fazem reverência a esta grande figuraça.
Então, quando de repente o Mário Quintana nos disse isso, meio que foi sei lá, a gente entrou num parafuso. Essa era a ideia dos títulos, né? Um equívoco em bronze é um equívoco à terra. E não fizeram a estátua dele, tem uma pedra gigante, assim, que tem essa história escrita em Alegrete. E aí, William? Eu queria só pontuar também, bem, a gente nos ensaios a gente estava bem servido de poesia, né, até então, né, e bem servido de música também. A produção do Joe em pouco tempo, a gente já tinha quase todo o repertório já musical, né, mas eu queria inclusive abrir para os atores também, porque depois depois que a gente teve a pandemia, né, a gente, isso que a Karen falou de tudo, né, da nossa artesania teatral, né, do encontro, toda essa ferramenta que está todo mundo acostumado a seguir, né, a gente teve que, além de tudo que a Karen falou de adaptação, que a gente teve que se adaptar a tudo, ao desgoverno, a tudo, né, surge essa nova ferramenta do vídeo, né, que a princípio, no começo da pandemia, que era tudo desconhecido, né, e a gente precisava continuar trabalhando, continuar criando, né, não interromper o processo, a primeira coisa que a gente trouxe para todo mundo, para o elenco, é uma produção individual do seu universo ali, lidar com câmera, lidar com a teatralidade, a performatividade, o que fazer com esses textos, com essas poesias, esse desafio, né, que foi todo mundo lidar com essa câmera, com esse material, que foi a primeira produção que a gente começou a reunir, né, para construir a narrativa do vídeo. Foi uma produção descentralizada, desencontrada, né, foi uma efervescência de cada um que a gente teve esse material bruto assim para enxergar, mas todo mundo teve que se debater aí para produzir, né, o seu próprio material. Eu achei isso bonito, assim, que depois, claro, foi avançando o processo da pandemia, a gente precisava seguir com o filme, com uma trajetória narrativa, né? Então, Dinho, Karen, Rodrigo, a gente acabou construindo essas figuras, as 4 figuras, né? Que é a poesia, a morte, o trabalho e a música, para ser atravessado porque o elenco acabou produzindo, né? Então eu queria que vocês falassem sobre isso, essa produção caseira, né? E esse encontro com a poesia confinado, né? Então sei lá, não sei se a gente pode caminhar por aí, a música também, né? Então eu queria falar uma coisinha sobre a música, que assim, de alguma maneira o Rodrigo falou um pouco nisso também, o Dinho falou nisso, o Rodrigo falou nisso quando deu uma trajetória da gente, desde o concerto de Espinfulô, passando por todos os espetáculos até chegar aqui. E isso me clareou um cenário na cabeça muito claro, assim, de que a gente já namora com a poesia desde o primeiro momento, né? A Companhia do Tijolo já namora, já tem um caso sério com a poesia desde o primeiro momento. Mas neste espetáculo, me parece que a poesia irrompe de uma maneira em que ela passa por cima das outras coisas. E eu acho que isso, né, isso tem a ver com o que a gente queria, né, com o que se queria para o espetáculo. E aí, quando o Dinho fala da música, né, a gente vê que a música nesse espetáculo, um pouco diferentemente dos outros, ela está com um aspecto lírico muito mais presente. A música está muito mais presente nos textos delas, nas letras, nas poesias das músicas, e menos no dado musical propriamente do que nos outros espetáculos, né? Isso eu acho que é mais uma demonstração de que a poesia nesse espetáculo conseguiu romper as outras coisas que o espetáculo tem e vir na frente mesmo. E eu acho que isso era uma intenção, né? Isso era uma coisa que a gente tinha em mente. Isso foi uma construção que o espetáculo parte dessa ideia dos poetas, né? Então, a música traz isso, eu acho, nesse aspecto. A música nesse espetáculo é poesia também, como todo o resto, né? Oi, gente.
Bom, acho que o Barolo falou aí para a gente falar um pouco sobre o nosso processo dentro de casa, na pandemia, com essa nova linguagem, que é a câmera, que a gente não estava muito acostumado, e é muito louco, né, porque a gente estava tão maluco nessa correria. Eu estava morando no Grajaú, eu vinha no Grajaú, em trem lotado, toda manhã, para ensaiar todos os dias, a gente está lá na Casa Livre, e aí, de repente, tudo isso parar, é muito doido que eu não estava conseguindo nem pensar muito, assim, no que fazer, em como fazer dentro de casa, né, porque isso é uma coisa que, essa coisa de produzir dentro de casa, né, nesse processo de pandemia, estava me deixando um pouco incomodado, na verdade. E aí, aos poucos, eu fui entendendo essa questão, entendendo como lidar com isso e tudo mais. E aí, foi caminhando, assim, de uma maneira mais natural, até porque também eu trouxe a figura do Sérgio Vaz, que é um poeta da periferia, produtor cultural também, do Cooperifa, enfim. E aí, eu morando no Grajaú, ali naquela região onde é uma região bem precária, assim, onde eu estava morando, e eu também comecei a fazer alguns trabalhos sociais dentro da nossa região da Zona Sul, entregando cesta básica, ajudando a galera em situação de rua, situações de vulnerabilidade, e eu percebi o quanto isso me alimentou, de certa forma, para falar o texto, né, para falar essa poesia, para trazer um pouco dessa questão para a cena, enfim, para o vídeo e tudo mais. Então, assim, para mim, nesse sentido, me alimentou bastante, me ajudou bastante para, enfim, e fez muito sentido também para o que eu estava pesquisando, para tudo que eu estava indo, assim, nesse caminho. E aí, basicamente, foi isso, assim, da minha parte. E por aí. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Seguindo a fala do Luquinha, contando um pouco sobre como foi com a pandemia, para mim foi muito difícil essa criação, né, em casa que compunha algo, no sentido de não saber o que os outros estavam fazendo. Eu tenho um lado mineiro muito forte, eu sou muito observadora. Então, não observar o que o outro está fazendo dificulta para mim a minha participação, né, no que a gente pode construir junto. Então, foi uma novidade. E então eu me apeguei no Drummond, né, que é uma consequência modernista, que é um universo que me atrai muito, e pela pertinência do que ele falava e do que ele fala, do que ele vislumbra, enfim, e da existência dele na história, né? Então, assim, eu via muito essa relação da Karen como essa representante da poesia, né? Essa maestra que trazia essa poesia, e essa relação das estátuas, que ainda estava muito viva, que o Rodrigo trazia. Então, eu fiquei muito nessa relação dessa conversa da poesia com Drummond. Eu até ontem falei para a Karen que eu continuo escrevendo para ela essa história, né? E aí, assim, o que eu acho que foi uma grande felicidade nesse momento foi vinda do tijolo, do Barolo, né? Que foi um reencontro nesse sentido, da gente poder ver mesmo o outro criando. Então, assim, quase como se a gente fosse possível, a partir de agora, até de relacionando com isso, dar um passo além nessa linguagem, nesse sentido, porque a gente tem essa aproximação do jogo, do conteúdo do outro que vem. E também queria dizer que foi uma surpresa muito feliz quando eles trazem essas figuras e o Dinho traz o trabalho, porque eu acho que então ele traz toda essa relação do mundo, essa relação do trabalho. É possível explicar toda essa paralisia do mundo.
eu acho. A gente por aí pode andar, entender, né? E é isso. Depois eu falo mais um pouco. Estava procurando o Pátio, mas acho que ela caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu acho interessante porque a gente estava numa discussão, quem gosta de estátua, de poeta, quem não gosta, por que gosta, por que não gosta, por que é estátua, por que não é, se está voltado para a cidade ou para o mar, e de repente virou todo mundo estátua, né? Porque todo mundo teve que parar mesmo, assim, dentro das suas casas, né? Essas casas estátuas. E na sala de ensaio a gente vai criando uma musculatura que não é uma musculatura só nossa, né? É uma musculatura que se cria com o grupo, no caso aqui, especialmente da Companhia do Tijolo, a gente estava lá como se diz no Nordeste, né, Dinho, se roçando, se roçando, literalmente, né, com toda a nosso despudor, com toda a nossa alegria, né, e de repente a gente se depara de um momento onde os nossos estão tristes, né? Nós estamos preocupados com os nossos que estão perto, longe de fato, porque você não sabe nem quando que vai poder visitar e se vai poder visitar. Então, eram muitas questões para a gente dar conta, né? Eu lembro que eu parei no momento em que eu tinha exatamente colocado essa questão, tipo, putz, vocês falam tanto se gosta ou não gosta de estátua, eu fico muito brava com os bustos, né? E aí eu trouxe essa questão do busto da Cora. Quando eu coloquei essa questão que a Cora não entrou nesse projeto das estátuas do Brasil, Cora Coralina, e ela tem um busto. E foi justamente no dia que eu coloquei isso, eu não sei por que eu nunca tinha colocado. E aí os colegas foram trazendo elementos, então eu vim para casa cheia de elemento para, de repente, voltar a ensaiar com aqueles elementos, voltar a criar com aqueles elementos. E, de repente, né, todo mundo se enrijeceu aí dentro de casa e teve que se reinventar. Como a Vera falou, com muita dificuldade de não estar com pé, né, com pele, com respiração, com olho, com esse olhar mesmo de criação, né? Imagina 17 pessoas junto, né? Todos os dias, a gente estava ensaiando toda a semana inteira, né? Era bem intenso. De repente você está aqui sozinho na sua rede, no seu quintal, na sua cama. Foi no mínimo estranho. Acho que é isso. Eu queria falar dos músicos. O William pontuou, bem legal o que o William falou, né? Que nesse trabalho a poesia iluminou, né? Iluminou todo o percurso musical. Foi bem isso. E aí, os músicos desse trabalho, dessa peça ou desse filme, como é que a gente fala, tiveram uma presença, uma atuação muito importante nesse trabalho. O Marcos Coim, transitando, o Marcos, às vezes no violão, às vezes na guitarra, sob a orientação do William, explorando mais a guitarra. E foi a primeira vez que eu e o Marcos trabalhamos juntos num processo de teatro, e queria registrar isso aqui, tá, gente? E aí vem a Nanda, a presença da Nanda, né? Foi um presente para a gente, né? Um presente para o grupo, para esse trabalho. A Nanda, às vezes na percussão, às vezes na sanfona, né? E muito envolvida, muito mergulhada, uma musicista mergulhada no processo. E a Clara e a Eva com sopros, né? A Clara e a Eva já fizeram esse trabalho de sopros no avesso, né? E aí elas voltam a se encontrar
no Treta, e aí vem o Itamar somar com a Eva e com a Clara. Então, foi muito rico a presença e o trabalho, o envolvimento dos músicos e das musicistas. O Tiago está aqui nos assistindo, da Antropofágica. Eu queria dizer uma coisa para tu. Eu não sei se vocês da Antropofágica ainda já pisou no asfalto, como a gente pisou ontem. Mas quando eu cheguei na rua, imediatamente, eu e a Vera, a gente se pegou a conversar. Eu falei, hoje é a nossa estreia, porque nós estamos na rua. Que barato, cara. O que me veio é que o teatro tem que fazer rua, de verdade. E talvez o primeiro encontro, eu digo isso, o primeiro encontro nosso dos grupos devia ser na rua. Sabe por quê, Tiago? Porque ontem os vizinhos de uma rua que não conhece o grupo, eles estavam nas sacadas, eles abriram as suas janelas, as suas portas, eles filmaram, eles aplaudiram no final, eles estavam tão emocionados de ver gente cantando, com a possibilidade transgressora, apesar da pandemia, com essa possibilidade transgressora de cantar, de dizer texto, de sair de uma garagem minúscula. E eu falei assim, puxa vida, a nossa volta tem que ser uma volta para a rua, porque para reafirmar o espaço público, né? Porque o teatro, a gente não vai perder o teatro, as salas estão fechadas, mas os prédios não foram demolidos. Mas as ruas, cada vez mais, estão afastadas. Eu estou falando do que eu falei, do que eu pisei ontem, da experiência que eu fiz ontem. Eu falei, não sei se... Deixa eu ver quem é que estava lá. Vera estava, Eva não estava, Clara não estava, Patrícia estava, Cris estava, Karen estava, Coim estava, Mercadante estava, Jonathan estava, Lisete não estava, Lucas... Estou falando de rua, do elemento chamado rua. Como foi importante. E a gente brincou com essa rua. A nossa iluminadora colocou lâmpadas fora da cidade. Então, era uma rua iluminada. E a gente cantando. Então, tinha 3 pessoas que estavam cantando música num canto. Olha aí o Flávio colocando aí. Tinham 3 pessoas que estavam conversando sobre poesia. Tinha 3 pessoas que estavam fazendo a pipoca, porque a gente queria saudar o Molu, né? Que é o orixá da cura, não é, Cris? O Molu. Então, a gente queria, porque também, porque já a linguagem, o discurso já não dá mais conta. O discurso já não dá mais conta. Então a gente trazer uma figura, um elemento africano que tem a ver com a gente, o Molu, brincando, dialogando com esse mar de pipoca que ficou na rua, que os pombos no dia seguinte devoraram, os pombos urbanos devoraram, mas isso é muito incrível. Ontem, não sei se eu estou exagerando, mas está pisando ali, cantando com vocês, com aquele atabaque, com 13, 15 pessoas ali, eu achei... Eu falei, o teatro, neste momento, o teatro se fez presente, sabe, Tiago? Falando de uma experiência muito concreta, dessa nossa volta, com tá tudo treta, com todas essas dificuldades, mas todo mundo na rua, todo mundo cantando na rua, todo mundo tocando na rua, jogando pipoca na rua, dizendo seus textos, colocando as suas afirmações políticas, históricas, de vida na rua. Foi muito lindo, ó, e com, evidentemente, trazendo Zé Pilintra, que é essa figura popular das esquinas, não é, Jonathan? Com as cachaças. A gente tomou cachaça. Então, eu falei, meu Deus do céu, me deu... Aí eu estou falando isso porque deu vontade naquela hora, Vera, quando a gente estava falando, de convocar, se eu tivesse essa força, se eu tivesse esse poderio que eu não tenho e não quero ter, mas de convocar, quando a gente voltar, todos os grupos, a gente fazer um cortejo de rua, como espaço público, como espaço político, como um espaço de luta, como um espaço de
dimensão social, dimensão poética. Nossa, eu fiquei felicíssimo ontem na rua, viu, Flávio? E só foi possível essa energia de rua com Zé Pilintra, com o Omolu, com todos esses artistas, por causa, felizmente, olha aqui, por causa dessa terrível pandemia, que foi o momento, e a gente se encontrou com muito amor. Eu olhava para a Vera se derramava de amor. Eu olhava para a Paty se derramava de amor. Rodrigo com a Karen teve um momento, cara, que eu te olhei, tem um momento que você começou a rodar no centro da rua. A gente estava cantando uma música da Selmar. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Didinha de dinheiro, carinho e calor. Você estava numa rodagem, numa rodança, Karen, que eu olhava assim... Você estava doidona, Cacá. É só isso. Eu estava doidona de desejo de rua, de desejo de dançar com os companheiros e com as companheiras. Dinho, é isso que você fala, eu tenho a mesma impressão, sabia? Que a gente tem que ir convocando esses grupos todos de teatro para a gente fazer uma andança na rua, sabe? E cantando e falando coisas, cada um com seus textos, de seus repertórios, coisas novas, eu acho que isso é uma necessidade, porque como você falou, é uma afirmação de que assim, existe, é claro, uma doença que está matando as pessoas, mas a gente sabe também que existe uma tentativa de nos matar de outras maneiras, né? Então, assim, mostrar que a gente está na rua, que a gente está aqui, nós temos cara, né? A gente tem corpo e a gente quer sim rodar na rua, né? A gente quer tocar na rua, como vocês estavam, né, ontem lá. É isso, eu acho que eu sou super... Você falando, Dinho, eu fiquei imaginando aqui. Tiago, é isso, né? A gente tem que marcar isso já, gente. Vamos marcar? Já vamos ligar para as pessoas. Ô, Tiago, porque no final, como a Karen está falando, olha que bonito esse final. Nós íamos pegar uma carroceria, dessas que a gente leva para a praia, que a gente leva a bicicleta. É carroceria que é no final do carro, que a gente engancha lá naquele ferrinho que tem no final. É carroceria que chama isso? Eu não sei. Acho que é, carroceria. Então, a gente ia colocar um microfone público no carro. No Nordeste, aquelas cornetas, sabe aqueles carros do interior? Não, São Paulo também tem, no Brasil, que tem várias cornetas. É tão bonito isso. Nós íamos para colocar uma corneta no carro, que tem a Patrícia Gifford, que é um carro que... como é o nome do carro da Patrícia? É tudo carro velho. Da Catraca. E tinha também a Nanda tem uma Elba, que é um carro também muito velho, imenso, todos os carros imensos, que eu acho que é Jurema. Jurema. Pois é, nós íamos colocar um dia na Pátio, outro dia nós íamos colocar esse megafone, ou 2 ou 3, e essa carroceria era um palco, e a gente ia até um boteco longe, sei lá, se chegasse se a Conceição Evaristo subisse nessa coisa. A gente falou do Marcelino, os poetas, pode ser os artistas dando bem-vinda e dizendo assim, nós não é porque teve uma pandemia que a gente baixou a cabeça, agora é que a gente precisa lutar, né? Agora é que a gente precisa fazer manifesto de luta, mas manifesto que aproxime, e não manifesto que se distancie, porque o nosso grande objetivo é aproximar pessoas, né? Aproximar o público, aproximar pessoas que têm a mesma coisa que a gente, que têm desejos, que têm vontade, que têm agonias políticas, agonias de Brasil. Então é isso, cara, isso é bonito. De repente a nossa volta, né? Aqui além do que tem antropofágica, tem feijão, né? Tem outro. Tem o Danilo tá aí, que é o pessoal, o grupo do Danilo que eu amo, que é o Zumbi Boys. Danilo, é isso, cara. Tem o Edu Bartolomeu. Tem o Edu Bartolomeu.
A gente precisa marcar essa volta com os artistas. Enfim, um pouco isso. Que tinha essa ideia, né? A gente já falou tanta coisa que eu não lembro se a gente já falou isso, que era... A gente começaria no boteco, iria nesse carro, todo mundo... Aliás, é isso, né? Tudo que a gente ia fazer era tudo amontoado, né? A gente ia começar no boteco, ia todo mundo... A gente fez alguns ensaios com todos nós dentro do carro da Paty, iríamos para o teatro, o espetáculo iria continuar acontecendo no teatro, a gente ia sair do teatro com essa poeta numa carroceria, até chegar no bar onde a gente estava, para que o público ouvisse o poeta e a poeta convidado falarem. A gente queria que tivesse sempre um poeta e uma poeta nesse bar aí, né? E esse carrinho agora pode ser, é isso, é a nossa voz agora, né? Tem que convocar todo mundo, na verdade. O poeta, a poeta, quem tá, os cantores, a Siriema e a cachorra, tem que chamar todo mundo para fazer esse cortejo. Tiago? Olá, gente. Eu entrei aqui no ímpeto. Eu não sabia que estavam só vocês. Eu perguntei como é que eu falo, porque eu acabei de assistir o filme e eu fiquei realmente muito encantado com o filme. É uma coisa... eu tô muito emocionado porque vocês devolveram um desejo de poesia num tempo tão árido. Então, eu entrei aqui muito para felicitar a, a dádiva que eu tive em assistir o filme. Eu liguei para algumas pessoas do grupo, eu acabei de ver o filme. Eu cheguei atrasado porque eu estava vendo, eu nem sabia da existência. De repente, alguém me ligou da Antropofágica e falou: está acontecendo. Aí eu falei: aonde está o ao vivo? Cadê eles? Não, está numa sala de Zoom. Aí eu falei: mas tu me passa o endereço. Aí eu entrei e aí eu tomei um choque, porque eu falei: nossa, eu estou ali e eu não, porque para as pessoas que estão vendo entenderem, eu sou um espectador desse processo, agora recente, e eu estou absolutamente encantado. Eu acho que vocês trouxeram questões que diz respeito à humanidade. Eu acho que trazer a morte, a poesia, a música, trabalho, e a morte aqui no sentido de que para a gente entender a vida, precisa dialogar com a morte. São pares que a morte a gente só entende o que ela é porque estamos vivos. E aí vocês fizeram uma coisa que é muito bonita e é um dos princípios da antropofagia, que é a transformação do tabu em totem. Então esse processo todo, esse tabu de estar separado, e a sala de ensaio que a gente compartilha tudo, e a Vera falou, é difícil não ver o que está acontecendo, e aí, de repente, vocês fizeram essa operação mágica, que é a transformação do tabu em totem. Nem vou falar muito, porque eu entrei aqui na ânsia de abraçar vocês, porque eu fiquei muito feliz em ver isso. Foi uma das coisas que eu vi durante esse período, porque eu confesso que eu vi muita coisa interessante de pessoas que produziram coisas durante a pandemia, mas realmente o que vocês trouxeram me parece que é um jogo entre a linguagem, a palavra, a poesia, a imagem que está ali, e devolver isso de volta para a cidade, já como se fosse... Eu queria terminar, a imagem que me veio foi a imagem que tem no começo do Manifesto Comunista, quando diz: um espectro ronda a humanidade. E vocês trazem esse espectro rondando a humanidade, e esse é o espectro da poesia nova, da arte nova, que vai arrancar a humanidade dessa situação de crise do Covid, do capital. É muito bonito, gente. Eu entrei aqui só para agradecer. Eu nem sabia que ia cair aqui no Zoom, então eu até agradeço demais, e vida longa ao tijolo, belíssimo trabalho, poesia necessária. Obrigado, gente. Que bom ouvir você, Tiago. Muito bom, Tiago. Obrigada.
Ó, Dinho, teve gente respondendo ao chamado, viu? A Flávia olhou e disse, vamos pra rua. Pessoal aqui falando pelo YouTube, pelo chat. Queria Tem tanto algum? ouvir Lisete cantar. Cadê a Lisete? Lisete nos abandonou, tá aproveitando para fazer uma janta. Gente, enquanto isso, bora cantar uma música? Dá para cantar todo mundo junto. Tem que ser Com delay? Como é que você Não, quer pode cantar junto? não, pode ser, cantando um trecho, sei lá, alguma coisa assim. Cada um trecho, é boa. Joe, qual? Então vamos cantar Cada Lugar em Sua Coisa, já que ela não entrou, pode ser? Oba, pode. Bonito. Puxa, Jô. Siriema vai puxar. Desculpe eu colocar, porque ela tá toda aqui, ela ainda não saiu para a rua para mijar, e aí ela tá desesperada, e desculpe, o jeito que eu tenho de acarinhá-la, de esquecer ela por esse momento de rua, é botar ela no colo. Sai, Siriema, sai! Então eu vou começar, tá? Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra na exposição. Lugar de música é no rádio. Ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba enredo, não é, né? É? Lugar de samba enredo é no asfalto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Oi, Marcos Coim! Pronto, isso aqui foi um ensaio. Agora com o Marcos Coim a coisa é mais séria, é mais bonita. Vai, Marcos. Tava no tom. Tá. Vai lá, eu só tô... Canta com a gente, começa. Eu vou dar o tom, aí vocês vão aí, continua daí, ó. Mas toca com violão, é bonito. Mas não dá, Dinho, atravessa tudo, fica cheio de... Tá bom. Aonde vai o pé? Arrasta o salto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai? Se arrasta a sola. Gasta a sola. Se gasta. Lugar de samba enredo é na escola. Agora eu sugiro, porque ficou meio mequetrefe, eu sugiro que o Jonathan, que alguém cante essa música inteira. Ou uma ou duas pessoas. Vai, Cacá, canta aí. Pois é, dá o tom aí, Coim. Pronto, Cacá, ó. Um livro de poesia na gaveta. É altíssimo, né? Abaixa esse tom aí, Marcão. A lírica louca, né? Nossa, parece um hino, né? Tá bom esse aí? Livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra na exposição. Lugar de música é no rádio. Ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar. Lugar de samba enredo é no asfalto. Lugar de samba enredo no asfalto. Agora vamos com delay, todo mundo. Aonde vai o pé? Arrasta o salto. Lugar de samba enredo no asfalto. Aonde vai? Gasta a sola. Lugar de samba enredo na escola.
Aonde vai o pé? Arrasta o salto, lugar de saber no asfalto, aonde a pedra vai, se gasta só, perde sementeira na escola. Ô, Coim, eu queria te pedir, eu queria pedir, O tom, Rodrigo, para tu cantar, ó Carlos, a quanta pedra. É Tá? possível. eu vou te dar eu vou dar o tom pro solo. Caríssimo poeta, escrevo essa carta. Espero que um vento forte te possa levar. Não sei se você sabe, você virou estátua. Passa os dias, passa as noites, de costas para o mar. Dá um acorde, Coim. Te possa levar. Não sei se você sabe, você virou estátua. Passa os dias, passa as noites, de costas para o mar. Queria te levar pra passear, falar das minhas coisas, minha vida, tomar uma cerveja no boteco que eu conheço no Bexiga. Talvez passear na São João. Lá tem um pessoal que vende uns livros bem legais. Quem sabe a gente encontra um livro seu por apenas R$3. Ô carro, tem tanta pedra no caminho. Ô carro, tem hora que eu me sinto tão sozinho. Ô carro, tem tanta pedra no caminho. Ô carro, eu me sinto tão sozinho. Azul, Flá. Ô, Flá, Se a Patrícia tivesse ao vivo aqui, porque ela tirou a câmera. Não, eu tô aqui, gente. Eu estou aqui, tô com vocês. Até o fim da estrada e dos caminhos. Mas, Patrícia, o movimento janta na minha casa, e aí ia ficar dispersando o vídeo, tá passando para lá e para cá. Tô aqui, eu queria que a gente cantasse, que eu gosto desse final, que a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. Pode ser, Coim, mas eu acho que ela é mais difícil, né? É bonito. William, quer começar? Porque você canta essa música tão bonita. Eu já vi você cantando tão bonito. Canta com Patrícia. Não espere que eu fale sobre estrelas. Você lembra da letra, William? Lembra, né? Vou tentar. Claro que não. Acordem aí se eu errar. Claro que ele não lembra. Ajuda aí, Joe, William. Não espere que eu fale só de estrelas, ou do vinho feliz que eu não tomei, porque fora de mim não levo, como é que é? Além da sombra, uma camisa velha, e dentro do peito, vai, Paty. Balde de canções. Um balde de canções, uma gota de amor, no útero de uma abelha. Não repare se eu não frequento o clube dos que sugam o sangue das ovelhas.
ou o amargo mel dessa colmeia, é que eu já vivo, tão pimenta, tão petróleo, que se você me acende os olhos, incendeia. É que eu já vivo, tão pimenta, tão petróleo, que se você acende os olhos, me incendeia. Tão petróleo, que se você acende os olhos, me incendeia. Hoje em dia, pra gente amar de vera, é preciso ser quase um alquimista, ou talvez um maquinista do trem da consciência, pra te amar com tanta calma e com tanta violência. Agora, sai do chão. A alma fique toda ensanguentada de vivência. Vai com delay, gente. Fique toda ensanguentada de vivência. E a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. E a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. E a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. E a tua alma fique toda ensanguentada de vivência. Muito bom. O Zoom garante a polifonia, hein? Garante. Gente, Ô, Flá, eu fiquei pensando aqui, você falou da experiência de fazer a edição, de criar o vídeo. Você não falou. eu tô seguindo o fluxo aí. Tá me ouvindo? Tô mutado? Não, dá para Não, te ouvir. tô falando. Não, a experiência foi riquíssima, né? Porque é o que eu tava falando. Os atores começaram a produzir esse material todo. E a gente depois teve que tentar ordenar um certo caminho narrativo, né, para o filme. Aí eu ia até complementar o que o Dinho estava falando, porque essa coisa de a gente ir para a rua, o vídeo, o cinema, o audiovisual, o vídeo, a vídeo performance, a gente precisou construir dentro dessa narrativa uma produção audiovisual que eu acabei propondo, a gente acabou criando juntos, de fazer isso na rua. Então, claro, a gente está separando as linguagens, o teatro no palco, tem o teatro da rua, mas também tem o vídeo. A gente criou essas figuras são necessariamente pautadas na rua. A gente foi para as vielas, a gente saiu na pandemia, confinados, a gente teve que ir para a rua filmar. A gente foi na casa do Dinho, a gente veio aqui para casa, a gente foi para a rua. A gente se encontrou, então a gente produziu esse encontro. Então a gente, a partir desse roteiro, dessas 4 figuras, a gente acabou também criando essa produção. Então a montagem final, essa feitura do roteiro final, a gente pautou antes, a gente foi falando muito, fazendo bastante reuniões, né, nós 4, assim. Só que as imagens também, para mim eu funciono muito imageticamente, né? As imagens vão revelando o filme, assim, para mim sempre, né? Então a gente foi conversando, trazendo imagens de arquivo, imagens do filme, Sétimo Selo, ideias do Rodrigo, ideias da Karen, ideias do Dinho, foi criando Prometeu, a figura da poesia, a figura da morte, o que isso representava, esse cruzamento com os vídeos de todo mundo que foi produzido, a gente propôs mais coisa da produção, e é um grande caldeirão de imagens, né? E a minha única preocupação, assim, era como buscar a potência
a potência desse filme, onde ela está, onde que ela caminha, né? Junto com as músicas. Então, as músicas são muito fortes também na condução. Então, eu fico assim, eu fiquei dias dialogando com esse material, ouvindo a Karen, Rodrigo, Dinho, trocando ideias com outras pessoas, com outros atores, com os músicos, tentando encontrar potência, né? Eu acho que nesse tempo, a potência desse filme, dessas imagens, dessas músicas, desses atores, dessas performances, desses vídeos, que junto, que a gente poderia extrair para ter um filme poderoso, né? Então, e aí surgiu essa ideia da Karen de fazer a coisa do ao vivo, depois eu expandi, Rodrigo, Dinho, e acho que foi a grande cereja do bolo, né? Como tem no vídeo, no vídeo tem o Dinho usa a palavra o cerne do filme, acho que está aí mesmo, né? Porque a Companhia do Tijolo é uma companhia pautada na arte do encontro, da presença. Então, o filme, por mais potente imageticamente fosse, por mais que a gente tivesse ido para a rua dialogado, a Companhia do Tijolo tem um desejo do encontro, né? Então, a grande potência de tudo está no encontro. Por mais que eu seja um artista do vídeo e também do teatro, né? Mas do vídeo, e defenda a coisa, o encontro do vídeo, o vídeo como performance, como encontro, como essa natureza que a gente acabou se encontrando, mas sou rendido à arte teatral que se fez nesse vídeo ali, quando vocês estiveram ali. Eu não pude estar ali, infelizmente, tive que comandar essa máquina, mas eu queria ter abandonado essa máquina, na verdade, e estar ali junto com vocês ali, e foda-se isso aqui, essa transmissão. Acho que o mais importante seria estar junto com vocês, encerrar daqui a transmissão e chamar todo mundo que tivesse, as pessoas que tivessem espectadores, e vamos lá todo mundo para a Rocinha ali, para a Rua Rocinha, vamos estar juntos ali. Mas enfim, eu estou brincando, mas é uma experiência múltipla também, né? Uma múltipla linguagem. Então, na verdade, foi incrível ter... Bem, desde o Avesso do Klaus eu já estou dialogando com essa coisa do vídeo teatro, e aqui, como o Dinho falou, infelizmente, a pandemia trouxe esse holofote um pouco para o meu viés aqui também da coisa do vídeo, e pude colaborar com todo mundo aí pra gente criar junto essa obra aí, né? Então eu sou muito grato por todo mundo. Flávio, a Suelen, que é a nossa maravilhosa produtora que está lá na Paraíba, sim, ela falou assim, a gente já tem que ir findando. Aí eu só falei assim para ela, que eu vou falar uma coisinha, que essa experiência, eu estou falando assim para nós aqui do grupo, que todo mundo, essa experiência não pode findar no filme, gente. Nem que seja 3, 4 dias, a gente precisa exatamente fazer, sei lá, um final de semana de apresentação na rua, mesmo que a gente só cante as músicas, e mesmo que seja na Rocinha, não, então mesmo que seja noutra rua. Então eu vou encerrar com múltiplas possibilidades, né? Que a gente exibir o filme com várias cenas ao vivo a cada dia. Sim. A gente transformar num show musical. A gente adaptar o filme, fazer o caminho inverso, em vez de adaptar o filme teatralmente também, depois que a gente puder se encontrar. Não, eu acho. Mas não abandonar o filme, Dinho, por favor, o filme. Não, ao contrário. Eu acho que o filme, Flávio, ele deu a régua e o compasso para a gente brincar mais adiante. Sim. É só isso. Porque nós criamos aí nesse filme, sem querer, 4 figuras importantes que a gente não desenvolveu, porque, evidentemente, não tivemos tempo. Quer dizer, por exemplo, eu falo do trabalho do Prometeu, eu estou falando de mim, Prometeu como uma figura acorrentada, é o trabalhador acorrentado, e eu falava ontem para a Vera, todo dia o fígado do trabalhador é comido, e não é reposto, porque o do Prometeu é comido e é reposto, né? Depois volta a ser fígado, e no dia seguinte vem uma figura e bica o fígado dele. O trabalhador não. O trabalhador não tem é o fígado comido e não é o fígado reposto.
Então, eu acho, ao contrário, eu acho que depois disso, a gente não pode encerrar. Eu não é promessa, é um desejo, é apenas um desejo simples, que eu acho que a gente precisa fazer, exatamente linkar essas linguagens do que a gente já tem como filme, mas trazer a experiência inicial, central, que é a experiência de pisar no chão, que é a experiência de dizer para as pessoas que estarão na nossa frente, porque o teatro, nada é mais moderno que o teatro, nada. O teatro se faz de presença, o teatro é a agonia da presença, é a boniteza da presença, nada, tudo é muito bonito, tudo é muito importante. Então, eu acho que a gente, sei lá, para fazer pelo menos 3 dias na Rocinha ou noutra rua, e aí dialogando com esse filme que vem como presente de um tempo inacabado, de um tempo tão perverso, de um tempo tão carcomido, tão mortal, né? 150 mil pessoas até ontem, não, até 2 dias antes, 150 mil pessoas já se foram, uma leva de gente mortas, e das quais, sei lá, 80% de trabalhadores. Então, eu acho, é bem isso, Flávio, eu acho que a gente não pode entrar nesse compromisso de encerrar. Vamos fazer uma experiência quando a gente for vacinado, sei lá, quando a coisa voltar, bora pisar no chão. Tudo bem? Deixa eu só falar deixar registrado. Só antes de fechar, porque a gente falou aqui, né, que a gente foi para a rua, a gente, em alguns momentos, cantou e fez coisas, mas a gente tomou cuidado, viu, gente? Porque parece que a gente está falando assim, que a gente ficou aí ao léu, e não, a gente fez tudo dentro dos cuidados, né? Inclusive, essa máscara que a gente usa dessas figuras é inspirada nos médicos da peste lá atrás, que usavam essas máscaras compridas com ervas aqui, para não sentir o cheiro, né, dos corpos antigamente. Mas é isso, e a gente tomou cuidados, e foi muito bom poder brincar um pouquinho, que seja, né, que a gente brincou um pouco, a gente conseguiu também, de alguma maneira, deixar o foguinho sem deixar ele apagar, né? A gente ficou ali alimentando esse fogo para a gente. Jonathan, só para acabar mesmo, de verdade, canta a música Viemos, porque a gente tem que acabar com uma música, né? Ô, Dinho, então, antes do Jonathan cantar, eu queria agradecer a Suelen, que ontem você agradeceu na reunião, mas agora a gente está ao vivo e ela merece esse agradecimento. A Suelen teve que se reinventar mesmo, né, Su? Produzir o tijolo aí da Paraíba. Eu já fui produtora dessa companhia, sei o que é. É muita coisa, muita poesia para dar conta, e da Paraíba você... Depois do Flávio, acho que você foi a pessoa que mais trabalhou aí, quando dissemos assim, vamos parar. Vocês dois, acho que foram os que sambaram mais. E agradecer também a Cooperativa Paulista de Teatro e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que possibilitaram também esse trabalho, né? Esse fruto de fomento que o Tijolo fez, lindo, que nos possibilitou também a sobrevivência durante esse tempo, né? Trabalhando também. E obrigada a todos vocês, mesmo, que trabalho lindo, que honra participar disso, ser trabalhadora da Companhia do Tijolo, honra, viu? Parabéns a todos. Cola em nós. Antes de encerrar, queria chamar a Lisete, se ela está ouvindo a gente. Lisete, você está aí, Acho que Lisete? ela teve que sair. Teve que sair? A Lisete teve que sair e deixou a câmera aberta. Só dá para ver o doutorzinho ali em cima da Está representada. Está representada, então. Tá bom. Então, vai o Joe? Estamos por você, Joe, então. Viemos de Malicuia, trazendo poesia para desintoxicar. Ela que aperta e belisca a bunda da pátria, tropeça em plena sala e derruba o jantar. Ai, ai, meu bem, eu tô com fome, me dê um verso, quero me alimentar. Traz a zabumba, cadê meu trombone? Sem poesia não consigo respirar.
É isso?